Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa neste, domingo, dia 18 de fevereiro. Que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá na Epístola de Paulo que nós estamos lendo. Começamos na segunda-feira desta semana que acabou, né? Estamos começando uma nova, hoje é o primeiro dia da semana, domingo, e hoje nós estamos em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 18, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí e nos acompanhar. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Pedimos que o Senhor nos conceda a tua graça, teu Espírito, para ministrar no nosso coração, nas nossas vidas, nos dar entendimento, nos dar compreensão da tua palavra, para vivermos a tua palavra com todo fervor, com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Quero lembrá-los que hoje, 19 horas, nós temos o culto. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, vai edificar a tua vida, vai trazer da sua graça, do seu poder para você, em nome de Jesus. Hoje nós temos adoração, nós temos palavra, amém? Hoje nós temos um banquete de Deus para todos nós, em nome de Jesus, amém? Vamos ler então o que a palavra de Deus diz, lembrando que nós estávamos vendo ontem, sábado, que o Senhor falou que a obra de cada um vai ser provada. E ele falou algo que o fogo vai provar a obra de cada um. Então ele cita o que nós podemos dividir em dois grupos de materiais, os mais nobres e os de qualidade inferior. Os mais nobres, ouro, prata, pedras preciosas, serão todos provados pelo fogo e permanecerão. Porém, a madeira, feno e palha, quando forem provadas pelo fogo, serão queimadas. A obra daquela pessoa não vai resistir. Então, aqui no versículo 18, ele agora começa a ampliar sobre isso, porque toda essa discussão ela está ligada a um ponto. Dentro dessa igreja havia uma discussão daqueles que diziam: eu sou discípulo de Paulo. Outros diziam: não, eu sou discípulo de Apolo. Outros: eu sou discípulo de Cefas. E o outro dizia: eu sou discípulo de Jesus Cristo. E amados, nós devemos ser discípulos de Jesus Cristo e não de homem. Então, por isso, ele faz esse alerta sobre a obra de cada um, amém? E agora ele vai falar no versículo 18, dando continuidade a esse assunto, dizendo assim, ó, que nós devemos abrir mão, e ele está falando para aquele povo de Corinto, para eles abrirem mão dessa sabedoria humana, que diz a palavra que essa sabedoria humana é loucura para Deus. É uma sabedoria que não tem a capacidade de nos salvar, de nos levar para Deus. Não tem. Então ele está dizendo, olha, abra mão desta sabedoria que vocês estão confiando, porque esta sabedoria que vocês estão usando e que está trazendo essa divisão, essas contendas, ela é uma sabedoria humana. Mas abram mão dessa sabedoria, porque ela não pode salvar, e creia na mensagem da cruz. Creia na loucura da pregação, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Amém? Glória a Deus por isso. É isso que Paulo nos ensina. E então ele diz assim no versículo 18, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós nunca podemos esquecer disso. Toda a Bíblia ela é escrita por homens, porém, sob a inspiração do Espírito Santo. Então, no versículo 18, Paulo escreve assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, que é exatamente isso que eu falei. Abra mão dessa sabedoria, da sabedoria desse século, da sabedoria desse mundo, porque essa sabedoria quanto à salvação, ela não pode dar nada, ela não pode fazer nada, mas a pregação, a mensagem da cruz, crer na mensagem da cruz, essa sim, essa pode nos transformar, essa pode transformar as nossas vidas. Então é isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Corinto, para eles voltarem à essência da palavra, porque eles estavam discutindo e brigando e esquecendo que o fundamento é um só, Jesus Cristo. Então, no versículo 19, brigando, dizendo, né, eu sou discípulo desse, discípulo daquele, mas na verdade o fundamento é um só, é Jesus Cristo. Versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria
astúcia. Isso está lá em Jó, capítulo 5, verso 13, o livro de Jó, capítulo 5, verso 13. Paulo conhecia muito a palavra de Deus. Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras. E ele ainda diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então, desculpe, versículo 20, eu pulei, né? E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Também é uma referência ao Salmo de número 94, verso 11. Como eu disse, Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras. E então, agora sim, versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Nós estamos ali no versículo de número 21. Não se orgulhe em seguir homens. Não se orgulhe em seguir pessoas. Se orgulhe, amado, se essa é a palavra correta, eu creio que sim, em seguir a Cristo, o teu Senhor e teu Salvador. Ele é que tem as mãos furadas, os pés furados. É no nome dele, como Paulo falou, mesmo dizendo, olha, por acaso fui eu, foi Apolo que fomos crucificados? Ou no nosso nome vocês foram batizados? Não, vocês foram batizados em nome de Cristo. Cristo morreu na cruz por vocês, não fomos nós. Então Paulo está dizendo, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então não se glorie em seguir homens. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja que estava ali disputando quem era o melhor, Paulo, Apolo, Cefas, enfim, né? Versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amados, essa é a nossa ligação. A nossa ligação é com Cristo, e de Cristo com Deus. É Ele que nós seguimos, é dele que nós somos discípulos, em nome de Jesus. Amém? E agora ele está dizendo que tudo é vosso. E agora nós vamos para o capítulo número 4. Eu acho que a gente nunca tinha feito isso, né? De passar de um capítulo para o outro, mas hoje nós vamos. Porque a ideia é a mesma. Você sabe que nos escritos originais não existe essa divisão de capítulo, de versículo, como nós temos aqui. Os capítulos e os versículos, eles têm a intenção de facilitar a nossa leitura, de orientar a nossa leitura. E agora no capítulo 1, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Veja, agora Paulo ele começa a falar do seguinte: olha, vocês estão achando que eu, ou Apolo, ou Cefas, nós estamos disputando ou numa competição entre nós para saber quem tem mais discípulos, quem tem mais seguidores? Não, nós não estamos fazendo isso. É por isso que Paulo diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Sabe essa palavra ministros? Ela significa aquelas fileiras mais inferiores, daqueles escravos que remavam naquelas galés, sabe? Aqueles navios com remo. Então, esse ministro, ele tem esse sentido daquela fileira mais inferior. Aliás, é aquela onde eles ficavam ali presos, né? Eles não podiam sair. Então, era a primeira fileira que se entrasse barco no navio, água no navio ou algo parecido, eram os primeiros a perecer. E Paulo está dizendo, olha, os homens têm que nos considerar como ministros de Cristo, como aqueles que estão nas fileiras mais inferiores da galé, remando ali, como escravos. E não como uma disputa de quem tem mais, ou como se nós disputássemos quem tem mais discípulos, quem tem mais seguidores. Ele usa outra palavra, dispenseiros dos mistérios de Deus. Amados, dispenseiros, o mistério dispenseiro é aquele que cuida das coisas do seu Senhor. Ele não é dono de nada, mas ele cuida porque ele tem essa responsabilidade. Então Paulo está dizendo exatamente, olha, eu sou esse escravo que estou lá nas fileiras mais inferiores remando, e eu simplesmente tenho a responsabilidade de cuidar das coisas do meu Senhor. E ai de mim se eu não fizer. E se eu não fizer bem feito? Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque às vezes nós, quando lemos a primeira epístola de 1 Coríntios, algumas coisas nós entendemos, né? Ou alguns entendem algumas coisas, outras as pessoas não entendem do que Paulo está falando. Mas Paulo está falando disso. Aquilo que existe hoje havia naquele tempo. As pessoas disputando, competindo
pelo seu favorito. Amados, o nosso favorito é um só, Jesus Cristo. Amém? Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, que é exatamente isso. O cuidado de Paulo para ele ser encontrado fiel. Porque você sabe que Deus, ele não vai olhar só as obras, ele vai ver também, além da fidelidade, a motivação. Amados, ninguém engana o Senhor. Ninguém com uma aparência exterior, com obras exteriores, vai parecer ou vai enganar Deus, vai iludir Deus, porque Deus está olhando lá dentro, lá no profundo do nosso coração, para saber quais são as nossas motivações. E Ele está dizendo, o Senhor, Ele está olhando quais são as minhas motivações, quais são as motivações de Apolo, de Cefas. Ele conhece o nosso coração e nós somos somente ministros, despenseiros do Senhor. Amém? Versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está sendo arrogante. Talvez possa parecer, não, mas ele está dizendo assim, ó, não são os homens que vão avaliar. É Deus quem vai ver e saber se eu sou fiel ou não. Quais são as minhas motivações, quais são as minhas intenções. Se esta obra que eu estou fazendo é uma obra digna, é uma obra que eu estou fazendo para o Senhor e não para mim. Amados, as disputas que haviam naquela igreja, elas eram muito grandes, apesar de ser uma igreja que tinha tudo. Diz a palavra que ela tinha todos os dons, mas não significava que ela era perfeita. Amém? Versículo 4. Porque de nada me argue a consciência, ou seja, de nada minha consciência me acusa. Não que ele não tenha pecado, mas ele tem a consciência limpa de que ele está fazendo o melhor, de que ele está se esforçando. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Amados, como eu disse, é o Senhor quem vai avaliar cada um de nós, quem vai julgar cada um de nós. E você sabe que o julgamento de Deus que vai acontecer, porque veja, nós começamos a falar de uma divisão que havia na igreja no início da epístola. Aí o Paulo passou a falar de galardão que cada um vai receber. E eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz que o nosso galardão, ele não se refere só às obras, mas também àquilo que está no nosso interior, as nossas intenções e motivações. Amém? Preste atenção, nosso galardão, ele vai ser um resultado das nossas obras e das nossas intenções, das motivações do nosso coração. Se fizemos obras que as pessoas olham e admiram, mas a motivação estava errada, equivocada, nós vamos perder o galardão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 5. Por isso que diz a palavra, no versículo 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Não adianta nós ficarmos julgando, apontando o dedo, acusando. É o Senhor quem conhece a intenção e a motivação de cada um, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas. Talvez uma tradução boa para as coisas ocultas das trevas são os segredos mais obscuros. Escute, é isso mesmo. As coisas ocultas das trevas são os segredos mais obscuros que alguém possa esconder, mas também manifestará os desígnios dos corações, ou seja, ele vai manifestar qual foi a intenção. Não adianta a obra ser linda, com aquela aparentemente perfeita, se a intenção do coração ela estava errada, se a motivação do coração estava errada, se havia competição por quem é mais, por quem é melhor, e Paulo está dizendo, eu não faço isso. Eu não tenho essa intenção. Por que vocês estão brigando, disputando quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Cefas? Amados, a palavra de Deus, ela é tão atual quanto era naquele tempo. E então ele diz, para terminar, e nós vamos encerrar aqui, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O louvor da parte de Deus é o galardão. Então o galardão, porque o Senhor vai olhar as obras, o Senhor vai olhar lá os segredos mais obscuros, aquelas coisas ocultas das trevas, mas também ele vai manifestar os desígnios do coração, as intenções, as motivações. Amém? E cada um receberá o seu galardão da parte dele. Então nós vemos que voltamos de novo para o tema galardão que falamos ontem. Amém? Vamos terminar aqui e vamos
orar. Amanhã nós vamos continuar com a epístola de Paulo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este domingo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um que está aqui. Que o Senhor possa, com teu Espírito, sondar o nosso coração, ver se há em nós, Senhor, algum caminho que te desagrada, que nós não estamos percebendo. Meu Deus, se há alguém com o coração endurecido, Senhor, põe um coração novo, porque nós queremos fazer a tua vontade, nós queremos andar na tua palavra, fazer o que o Senhor quer e não o que nós queremos. Senhor, nós queremos alcançar almas para o Senhor. Nós amamos, Senhor, o próximo, amamos as almas, Senhor, pelas quais o Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Nós clamamos nesta manhã por cada um, por cada família, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor traga paz, alegria, esperança, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que seja um dia abençoado na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Também que hoje, 19 horas, quero relembrá-los, nós temos o nosso culto às 19 horas, onde nós adoramos o Senhor, nós recebemos a palavra de Deus, o maná para nós, amém, o alimento espiritual, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um forte abraço em todos vocês, em nome de Jesus Cristo.